Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na segunda-feira, dia 12 de maio, da quarta semana da Páscoa. Hoje, a família Capuchinha celebra São Leopoldo Mandic. Ele viveu de 1866 a 1942 e viveu toda a sua vida num confessionário. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de João, capítulo 10, versículos de 1 a 10. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade eu vos digo, aquele que não entra pela porta no redil das ovelhas, mas entra por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor. O porteiro, ao ouvir a sua voz, abre a porteira para ele. As ovelhas escutam a sua voz. Ele as chama, cada uma por seu nome, e elas o seguem. Quando saem todas as ovelhas que lhe pertencem, ele caminha diante delas. E elas caminham atrás dele porque elas conhecem a sua voz. Mas aos estranhos elas não seguem. Antes, elas fogem deles. Por isso eu vos digo, quem não entrar pela porta, porque eu sou a porta, não terá também a vida eterna. Os ouvintes não entenderam a parábola de Jesus. Por isso ele continuou: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes. E quando vêm os ladrões e assaltantes, eles estão preocupados somente em roubar e fazer o mal e destruir. Mas eu sou a porta das ovelhas. E as minhas ovelhas escutam a minha voz e elas me seguem, porque eu as conheço. Os ladrões e os assaltantes vêm para fazer o mal às ovelhas. Mas eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida, e tenham vida em abundância. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos novamente diante do mistério da palavra de Deus. E hoje vocês vão perceber que Jesus não é nada diplomático nas suas palavras do Evangelho. E que estas palavras devem ter irritado muito aos seus ouvintes. Principalmente porque ele está refletindo sobre questão muito séria: a supremacia do Cristo de Deus. O senhorio do Cristo de Deus. E isso hoje também para nós é um grande desafio. De modo que muitos dos missionários pensam que hoje já não se deve mais proclamar o nome de Jesus em respeito a outras culturas e a outras religiões. E esse tema já foi muito tratado a partir de 1968 com o Papa Paulo VI, na Evangelii Nuntiandi, que ele tenta responder a esta pergunta: se vale a pena ou não evangelizar hoje em nome de Jesus. Se ainda hoje podemos proclamar o senhorio de Jesus ao nos contactarmos com outras religiões e outras crenças religiosas, ou se todos salvam. Aqui está um grande desafio para mim e para você em nosso desenvolvimento missionário. Na primeira leitura de hoje, nós encontramos aqui novamente o livro dos Atos dos Apóstolos, onde um Pedro que está se encontrando com uma cultura diferente, e ele tem que passar por cima de muitos dos seus preconceitos, de muitas das suas tradições, por causa do discernimento do Evangelho. E ele é acusado de que entrara na casa de gente pagã, de gente impura, e que comeu também com eles comidas impuras. Por isso o apóstolo vai narrar o evento acontecido onde o Senhor faz surgir um lençol com todos os alimentos que antes eram proibidos, e agora o Senhor vai dizer: pode comer, porque quem purificou sou eu. É o discernimento do Espírito. Aos demais irmãos, eles não possuíam esse discernimento no Espírito nesse momento. Mas cabe a Pedro, então, agora confirmar a fé e também iluminar a fé dos primeiros cristãos. Porque o Evangelho foi anunciado para gregos, para judeus e para romanos. Porque diante de Jesus já não há homem e mulher,
gregos ou romanos ou judeu, mas há Cristo, a centralidade de Cristo, a salvação em Cristo. Por isso o que vale agora não é mais o sangue, não são mais as leis externas, mas é a realidade da fé, o acolhimento do Cristo que fora enviado por parte do Pai como Salvador. É o Evangelho do Espírito, os Atos dos Apóstolos. É o Evangelho do Espírito. É a palavra de Deus que vai arrombando portas, suscitando homens e mulheres, iluminando corações, convertendo homens e mulheres para poder compreender o Evangelho. Então é o Senhor que vai fazendo iluminar as inteligências e os corações de cada um de nós, nos oferecendo o discernimento necessário para compreendermos a palavra. Supliquemos ao Senhor sempre esse discernimento, para não irmos nem além e também nem ficarmos muito retrocedidos. Mas é muito importante o discernimento e a temperança do Espírito. Jesus então começa o Evangelho de hoje com uma proclamação. Em verdade eu digo a vocês que quem não entra pela porta, mas entra pelo fundo ou por outros lugares, não é o pastor, mas é o ladrão, é o assaltante. E as ovelhas não ouvem a sua voz. A primeira leitura de ontem, nós vimos os apóstolos Paulo e Barnabé pregando a palavra para a comunidade judia, mas eles rechaçaram a palavra. Eles não quiseram acolher a palavra. Eles não quiseram crer no Cristo de Deus. E eles também não quiseram acolher a salvação, a vida eterna. Por isso Paulo e Barnabé vão dizer: nós oferecemos a vocês a palavra porque vocês são os destinatários naturais. Vocês são os primeiros herdeiros, mas vocês rechaçaram a palavra. Vocês não quiseram, se julgaram indignos de salvação. Por isso agora nós vamos ofertar isso também aos pagãos. Aqueles que não são judeus. Aqueles que não conhecem a lei judia. Mas que a graça de Deus agora vai congregar. Por isso Jesus vai dizer: aquele que entra pela porta, porque Jesus é a porta. E é muito importante nós observarmos esse desenvolvimento do Evangelho de hoje, onde Jesus vai dizer: o pastor entra pela porta, as ovelhas escutam a sua voz, o porteiro abre primeiro a porta para ele, as ovelhas escutam a sua voz, ele chama cada uma por seu nome e elas vão seguindo o pastor. De modo que quando todas estão fora, o pastor vai diante e as ovelhas vão atrás, porque elas conhecem a voz, elas têm intimidade com o pastor. Elas conhecem o sonido da voz do pastor, por isso elas não temem. E elas caminham atrás do pastor. Mas ao estranho, elas fogem, elas não obedecem, elas não seguem. Como eles então não compreendem esta parábola, porque é uma parábola que Jesus está dizendo: eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. E quem entrar por essa porta terá a vida eterna. Não existe outra porta. Não existe outro caminho. Não existe outra possibilidade. Mas somente em Jesus de Nazaré. Eles não compreenderam. Então agora Jesus será mais incisivo. Eu sou a porta das ovelhas. Quem veio antes de mim é ladrão e assaltante e veio somente para roubar, para arruinar. Porque vieram para comer o sangue e a carne da ovelha. Mas não querem a ovelha. Querem então só o lucro que a ovelha oferece. Meus irmãos, minhas irmãs, quantos pastores, padres, quantos homens e mulheres instrumentalizaram a religião e a igreja também para isso? Quiseram então só o sangue, a carne e o couro da ovelha, mas não quiseram a ovelha. Isso é cruel. Por isso Jesus vai dizer: esses são ladrões e assaltantes, mas eu vim para dar vida eterna, vida em abundância às minhas ovelhas. Que esta palavra de hoje, nada democrática de Jesus, porque ele não se preocupou em concorrer à minha simpatia, não. Ele foi incisivo nas suas afirmações, direto nas suas palavras. Ajude a mim e a você a termos o discernimento do Espírito para entrarmos pela única porta, que é Jesus de Nazaré. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. São Leopoldo Mandic, rogai por nós. Paz e bem.